Olá, amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço para todos os irmãos aí no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo à noite, dia 5 de abril, no nosso culto de salvação, para trazermos uma palavra, para a amada igreja, uma palavra que possa nos impactar, possa nos edificar através do nome de Jesus. E nós vamos orar nesta hora, pedindo a revelação do Senhor mais uma vez para as nossas vidas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos tributar a Ti honra, glória e louvor. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, tem misericórdia de nós. Senhor Deus, e que no nome de Jesus o Senhor possa revelar a Tua palavra nessa noite, mais uma vez aos nossos corações. Vem nos edificar, vem nos impactar, que haja, Pai, crescimento espiritual ao ouvirmos a Tua voz, que no nome de Jesus possamos cada dia, Pai, estar mais perto do Senhor para o louvor da Tua glória. Visita, Pai, os nossos irmãos que estão enfermos. Visita, Pai, os nossos irmãos que estão nesta hora nos seus lares, ouvindo, Pai, esta palavra, os nossos amigos, os nossos parentes. Senhor Deus, que cada um, ao ouvir esta palavra, Pai, possa receber uma porção do Teu Santo Espírito no seu coração. Fica conosco, Senhor Deus, nos orienta e nos guarda. É o que te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos iniciar dizendo que o cerco está se fechando. O reino de Deus está próximo. O tempo está se cumprindo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Estamos vivendo, irmãos, o tempo do arrependimento. E você que tem aí nos ouvido nesses dias, que você possa ter consciência desta palavra e se arrepender e se achegar a Jesus muito em breve, porque o tempo está se cumprindo. Nós estamos desde o ano de 2018 conscientizando a igreja, preparando a igreja acerca da volta de Jesus. Em 2018 nós fizemos aquele estudo maravilhoso, poderoso, acerca da escatologia. Trouxemos esse assunto para as nossas EBDs no ano passado, em 2019. Estudamos nos domingos pela manhã sobre escatologia, todos os assuntos que estão relacionados à volta de Jesus. No ano passado ainda, fizemos várias pregações sobre o assunto, sobre a volta de Jesus. O nosso foco é esse: ensinar, orientar, preparar a igreja, porque de fato o reino de Deus está muito próximo. E nós que estamos enraizados, não podemos sair deste caminho. Precisamos a cada dia nos apegar mais ainda ao Senhor da glória. E você que está longe, como nós temos falado também nesses últimos dias aí, nesses últimos vídeos, volte enquanto é tempo. Jesus te espera de braços abertos. Louvado seja Deus. Então você que, como temos pregado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça esta palavra e mude, se arrependa enquanto é tempo, em nome de Jesus. Irmãos, tudo que está acontecendo, tudo que nós temos visto, nos leva a crer que nós estamos caminhando para um desfecho. Eu costumo dizer o seguinte, ainda que você não creia pelo lado espiritual, quero dizer, na volta de Jesus, dando um fim em todas as coisas, eu quero te convidar nessa noite a você refletir comigo em algumas coisas que estão acontecendo acerca da natureza. Então faça o seguinte: ainda que você não creia do lado espiritual, vamos deixar de lado um pouquinho. Tudo bem, vamos deixar aqui guardado. Depois a gente retoma. E vamos ver pelo lado natural tudo o que está acontecendo acerca da natureza, dos fatos que estamos aí vivenciando, participando, nos envolvendo também, vendo nos noticiários. A coisa realmente está caminhando para um desfecho. Os irmãos lá de Paripe já têm um costume, já fiz essa estatística lá, esses dados, já passei, alguns já ouviram, mas eu quero passar para você nessa noite mais uma vez, para que você tenha ciência desses fatos naturais que estão acontecendo. Primeiro deles, as geleiras estão derretendo, irmão, de forma assustadora. E a tendência é continuar derretendo. Por quê? Porque a cada ano nós vemos aí o que é que está acontecendo. A temperatura do planeta Terra aumenta, só faz aumentar. Não é? Qual é a tendência lógica? Aumentar a cada ano. Então perceba que é um quadro
que é irreversível. Os estudos estão aí mostrando, década após década, o que é que acontece. Se a temperatura do planeta aumenta, logicamente a tendência das geleiras é continuarem derretendo de uma forma mais rápida ainda. É por isso que a gente vê aí rios transbordando, mares também invadindo cidades, tomando de volta, né, aquilo que um dia pertenceu a ele. Então, não é novidade para ninguém. Os estudos comprovam. Estou falando aqui de estudos provados cientificamente. Não é achômetro, não é achismo. São comprovações científicas. Um outro segundo dado que eu quero passar para você é o seguinte. Chuvas torrenciais. É óbvio, cada vez menos floresta, cada vez menos área verde e o aumento de concreto de pavimentação. O que é que acontece? Os estudiosos falam aí. Chuvas torrenciais, né, cada vez mais fortes ainda, estão acontecendo e vão continuar a acontecer. A tendência é essa. Chuvas, irmãos, que na década, ou nas décadas de 60, 70, 80, nós não víamos, né, ou quase muito pouco, muito raro, e que hoje, na década atual, acontece com muito mais frequência. Chuvas de 120, 150, 180 milímetros. O que quer dizer isso? Imagine uma chuva de 180 milímetros. São, irmãos, 180 litros num espaço de 1 metro cúbico, né? Aquele quadradozinho, 1 metro por 1 metro, com 1 metro de altura. O que dá aí equivalente a 180 litros de água nesse espaço. O que é que acontece? Nós não temos estrutura de esgoto, né, de saneamento básico para escoar toda essa água. E aí o que é que acontece? Vem um acúmulo de 18 centímetros de altura nesse espaço que eu falei, de 1 metro por 1 metro, né, largura e comprimento, e a altura também com 1 metro, 18. Como ela não escoa, os 18 centímetros tendem a subir, vão aumentando, é por isso que a gente vê água chegando nos tetos de carros, de casas, até avançando mais ainda. E os estudos também comprovam que a cada década a tendência é aumentar. Esse tipo de chuva lá na década de 60, 70, a gente só tinha 1, 2, no máximo 3 vezes. Na década atual já temos mais de 10 chuvas acima de 100 milímetros. E é um fato também comprovado cientificamente. Tá bom, querido? Uma outra estatística que eu quero trazer para você aqui, porque estamos falando do lado natural, acerca da natureza, não esqueça. Falamos aí dos lixos que entopem os nossos esgotos, o nosso saneamento básico. E aí, por falar em lixo, tem um outro dado aqui interessante. Alguns já devem saber, mas o lixo, claro, só faz aumentar. Não é verdade, irmãos? Nós temos hoje uma população mundial de aproximadamente 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, de habitantes no planeta Terra. Qual é a tendência natural? O lixo aumentar a cada ano que passa. Porque o normal é nascer mais gente do que morrer. É por isso que nós hoje, né, claro, estamos com essa totalidade aí na população. E como falamos, vai aumentar, cada vez mais aumentar. E lá na China, o que foi que aconteceu? Um aterro sanitário, um dos maiores do mundo, por sinal, população lá muito grande, os irmãos sabem, mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Eles fizeram um aterro sanitário e eles pensaram, os estudos, né, ali previam que a capacidade máxima desse aterro sanitário iria ser atingida no ano de 2044. Sabe o que foi que aconteceu? No final do ano passado, de 2019, a capacidade máxima desse aterro sanitário foi completamente atingido. Então, irmãos, algo que era para acontecer em 2044 aconteceu com 25 anos de antecedência. Então, irmãos, a Terra, ela geme. A Terra não vai aguentar por muito tempo. A Terra já não está suportando há alguns anos, posso até falar há algumas décadas. Isso sem falar em lixo hospitalar, em lixo eletrônico, em fumaça, em lixo industrial. Só estamos falando de lixo orgânico.
A terra não suporta, irmãos. A terra não vai aguentar mais por muito tempo. E aí agora eu quero pegar com você aquele lado espiritual que nós deixamos guardado lá no início, lembra? Vamos trazer para cá. E aí a gente junta as duas coisas. A natureza, irmão, já deu sinal que não vai aguentar por muito tempo. Ela também caminha para um desfecho. E pelo lado espiritual, tudo o que está acontecendo está escrito na palavra. E quando nós juntamos as duas coisas, todas as duas, irmãos, a ótica espiritual e a ótica natural indicam o mesmo caminho, o caminho do fim do planeta Terra. Por quê? Naturalmente a Terra não aguenta mais, não suporta mais, por todas essas coisas que nós citamos aí que estão impactando diretamente a própria sobrevivência do planeta. E o lado espiritual, não é? Nós cremos, está escrito na palavra, Jesus está às portas. O reino de Deus está muito próximo, o tempo está se cumprindo, é tempo de se arrepender. Então, quando a gente junta as duas coisas, ambas apontam para o fim. Isso é muito claro aos nossos olhos. E nessa noite, eu quero deixar a palavra que está lá no livro de Apocalipse. Vamos para lá? Apocalipse, capítulo 22. O versículo é o versículo 11. Então, abra aí, por favor, Apocalipse 22, versículo 11. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Interessante, irmãos, que desde o início, Deus, ele deu esse tal, muito falado, não é? Comentado, termo chamado livre-arbítrio, desde lá do começo. O homem escolhe fazer aquilo que ele quer. O homem decide fazer aquilo que ele quer. E quando ele escolhe ou certo ou errado, ele escolhe diante de Deus e ele escolhe também de forma consciente. Afinal de contas, todo homem, todo ser humano que goza da sua saúde mental, que está em pleno gozo da sua saúde mental, das suas faculdades mentais, ele de fato ele conhece o que é certo e ele conhece também o que é errado. Então, diante de Deus, ele faz a sua escolha, porque Deus deu a ele esse tão famoso livre-arbítrio e ele toma a sua decisão. Ou certa ou errada, ele escolhe diante de Deus e vale lembrar de forma consciente. Perceba, meu irmão, que o texto ele está falando de final. O texto está na fase final do desfecho, como nós temos falado e pregado nesses dias. O texto aí que nós estamos ministrando nessa noite é um texto de Apocalipse. Apocalipse, o livro de revelação, é o último livro da Bíblia. Estamos no capítulo 22, que também é o último capítulo da Bíblia. São as últimas admoestações, são as promessas finais. Se nós estivéssemos assim traduzindo para uma linguagem bem popular, nós diríamos que nós estamos aí nos 45 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos. E a última, irmãos, a última chance mesmo, é a última oportunidade de volta, é essa aí de Apocalipse. A última esperança de reconciliação, de uma aliança com Jesus. Porque aos 45 minutos do segundo tempo, a chance, a oportunidade, ela está se esvaindo. E nós precisamos nos apressar. Você precisa se apressar. Estamos falando de final. Apocalipse 22, versículo 11. E nós vamos ler, vamos voltar um pouquinho aí no versículo 10, para a gente entender melhor esse contexto desta palavra nessa noite em nome de Jesus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Entenderam?
confirmaram aí que nós estamos falando de final? A Bíblia fala em Apocalipse 22 aí, o último capítulo da Bíblia, de um final, de um desfecho. E nós, irmãos, confirmamos aí duas palavras que estão nesse versículo 10. A primeira delas é: não seles as palavras. Quer dizer, não fecha ainda, porque tem alguns que estão faltando. E você está dentro desses alguns. O selo é o carimbo final de uma carta. Como é que a gente faz com a carta? A gente pega ela, dobra, coloca no envelope, a gente cola o envelope e, por último, o que é que a gente faz? Coloca o selo, que é o carimbo final. E o texto diz lá: não seles ainda as palavras deste livro. Está se referindo, irmãos, olha, está no finalzinho. É a última oportunidade. É a última chance. Porque em breve o selo será colado, a carta será, o livro será carimbado. E você, nós, todos, precisamos nos apressar em nome de Jesus. Ainda no versículo 10, tem uma outra expressão aí que ele fala: o tempo está próximo. O tempo está próximo. Quer dizer, olha, ainda não acabou, mas está muito próximo de acabar. Se não acabou ainda, você tem um tempo, você tem uma oportunidade, você tem uma chance de voltar, de se arrepender, de confessar os pecados, está se reconciliando com Jesus. E você que ainda não fez isso, nunca fez na vida uma aliança, olha, meu irmão, ainda tem um tempinho, porque a palavra diz, olha, o tempo está próximo, mas ainda o livro não foi selado e você tem esse tempo, então se apresse, corra, porque estamos chegando no final. Veja, irmão, que ainda existe uma esperança. Antes do fim, dá tempo. Se você se apressar, dá tempo. O livre-arbítrio é meu, é seu, é nosso. Mesmo escolhendo o errado. Mas esse poder de decisão é nosso. Mesmo quebrando a cara muitas vezes, mas nós fazemos tudo de forma consciente, porque nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós temos o livre-arbítrio. O poder da escolha está em nossas mãos. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você nessa noite, corra, porque o tempo está próximo. Você é e você está consciente de tudo. Quantos sacerdotes o Senhor já te enviou para te lembrar sobre isso? Quantos levitas, quantos profetas, quantos irmãos da igreja, quantos parentes, né, da sua família, quantas pessoas já cruzaram o seu caminho e Deus enviou uma palavra através do seu servo para te lembrar sobre isso. Então, meu irmão, corra. O tempo está próximo. Diz aí o versículo 10. Nós estamos em Apocalipse capítulo 22. E por isso precisamos correr, precisamos nos apressar. A carta vai ser selada. E depois do selo, não tem mais volta. No âmbito natural, o que é que acontece quando a gente sela uma carta e a gente esquece de algo, quer acrescentar na carta, a gente tem que o quê? Rasgar, não é verdade? E quando a gente rasga, a gente rasura, a gente perde aquela embalagem, perde aquele envelope, porque não tem mais como reabrir e colocar algo que a gente queira acrescentar de forma que o envelope fique intacto, não é verdade? Então, enquanto a carta, o livro, ainda não foi selado, você e eu, todos nós, ainda temos essa oportunidade. Então corra, faça a sua parte, porque o Senhor Jesus está fazendo a dele. Ainda existe esperança. Será que dá para contabilizar, irmãos, como eu falei, as chances que você já teve e você deixou escapar todas? Você vai continuar deixando escapar todas as oportunidades? Lembre que o tempo está próximo. O livro ainda não foi selado. Não permita, não deixe que mais uma oportunidade possa escapar diante dos seus olhos, diante do seu coração, diante das suas mãos. Não permita isso em nome de Jesus. Vamos para o versículo 11.